John Bolton, ex-assistente do presidente Trump para a Segurança Nacional. Esse é exatamente o cargo que, na época do Nixon, era ocupado por Kissinger. Depois de ser demitido, tornou-se um ferrenho opositor de Trump. Trump o enviou e ele era um republicano convicto, mas acabou se juntando aos progressistas de esquerda. John escrevia e falava coisas que até mesmo os democratas mais ou menos racionais ficavam surpresos. Já faz tempo que a casa e o escritório dele foram revistados pelo FBI, porque no livro de memórias dele que saiu recentemente, ele falava em detalhes sobre uma série de projetos secretos, detalhes que só poderiam ser conhecidos, digamos, tendo cópias de vários documentos confidenciais que John Bolton definitivamente não deveria ter. Como você sabe, o FBI acabou de fazer uma busca na casa e no escritório de John Bolton algumas semanas atrás. E o que eles descobriram, para ser sincero, é bastante chocante. Especialmente considerando o que ele disse depois que o FBI fez a busca em Mar-a-Lago. Ele afirmou que Trump deveria ser preso por possuir documentos secretos ilegalmente em sua posse. O que é claramente absurdo, já que o presidente tem a autoridade máxima para decidir o que é e o que não é, segundo Bolton. Bolton apareceu em todos os canais de notícias dos Estados Unidos dizendo que Trump deveria ser preso pelo que tinha em casa, que, aliás, estava trancado e sob proteção. Mas foram encontrados documentos secretos. Isso é um absurdo, claro, porque nos Estados Unidos da América, pela lei, pela Constituição, sei lá, qualquer coisa assim. Sim, o presidente e somente o presidente, mais ninguém tem total direito de desclassificar qualquer documento, por mais secreto que seja. Só ele, mais ninguém. Mas agora o FBI acabou de divulgar a lista do que eles encontraram durante a operação em Bolton. É bastante impressionante. Estamos falando de documentos confidenciais sobre armas de destruição em massa, memorandos secretos sobre viagens e arquivos confidenciais da Organização das Nações Unidas espalhados pelo escritório dele como jornais velhos. Mas aqui está o problema. Não é só o Bolton. Enquanto é revistado, o ex-diretor do FBI, James Comey, pode enfrentar acusações criminais inéditas. Agora essa história conecta os dois maiores opositores de Trump, de uma forma que você nem poderia imaginar. Vou explicar o que os agentes federais encontraram ao cumprir os mandados de busca no escritório de Bolton em Washington e em sua casa em Maryland, em agosto. Como eu disse para vocês, isso deveria acontecer esta semana e aconteceu. Foi tomada uma decisão pelo grande júri, que é uma Assembleia Especial Ampliada de Jurados. Eles são reunidos para que o promotor federal tenha que convencê-los de que ele tem provas suficientes, evidências suficientes, fatos suficientes para levar ao tribunal, digamos, uma pessoa famosa, burocrata, político-militar e afins, porque só pelo simples fato de você ir, de recorrer ao tribunal, você já pode atingir a reputação dele, causar um impacto nele e coisas do tipo. Por isso, primeiro é verificado de forma mais detalhada. Geralmente são 12 pessoas, mas aqui, se não me engano, colocam 18 e as testemunhas apresentam o caso para elas. Lá não tem outro lado, não se trata de tentar convencer eles de que as coisas não são assim. Não, aqui estão os fatos 1, 2 e 3. Você acha que temos o direito de julgar essa pessoa? Hoje, ou o grande júri, ou seja, uma assembleia ampliada de jurados, disse sim, Comey, pode começar o julgamento. Comey é o ex-diretor do FBI. Bem, eu acho que junto com ele, muitos dos seus comparsas também serão envolvidos. Na próxima semana saberemos se ele será preso em casa ou chamado para depor. Vão tirar as impressões digitais, fotografar como fizeram com o Trump. Se acreditarmos em Steve Turley, o caso Bolton e o caso Comey estão ligados. A busca do FBI no escritório de Bolton revelou um monte de materiais secretos que fariam qualquer especialista em segurança ficar de cabelo em pé. Agora aqui está a lista completa do que eles apreenderam. Eles encontraram vários documentos marcados como secreto. Estamos falando de memorandos de viagens com páginas que tinham o mais alto nível de classificação restrita. Não eram apenas planos de viagem comuns. Estamos falando de materiais que podem causar sérios danos à segurança nacional se forem divulgados.
Eles encontraram uma série de documentos marcados como confidenciais, contendo segredos sobre armas de destruição em massa. Sim, você ouviu certo. John Bolton tinha documentos confidenciais sobre armas de destruição em massa em seu escritório. O FBI destacou especificamente que esses documentos estavam marcados como secretos e tratavam de algumas das questões mais sensíveis de segurança nacional que se pode imaginar. Havia vários documentos da missão da Organização das Nações Unidas marcados como confidenciais e é sobre isso. Isso dizia respeito a vários arquivos relacionados à missão dos Estados Unidos da América na Organização das Nações Unidas, contendo comunicações diplomáticas sensíveis que poderiam prejudicar as relações com parceiros internacionais. Havia vários materiais de comunicação estratégica marcados como confidenciais e, segundo relatos, esses são documentos relacionados à comunicação estratégica do governo federal. Basicamente, informações confidenciais sobre como o governo dos Estados Unidos da América coordena suas mensagens em temas sensíveis. E por fim, o FBI observou que pelo menos um título confidencial foi completamente removido do inventário público deles. O que significa que existem documentos secretos tão sensíveis que eles nem sequer podem revelar sobre o que são. Agora, o mandado de busca indica que os agentes investigaram duas principais violações criminais. Primeiro, conspiração para coletar, transmitir ou perder informações de defesa, de acordo com a lei da Organização das Nações Unidas. Segundo, armazenamento não autorizado de documentos secretos. Além disso, o FBI confiscou computadores e dispositivos eletrônicos que poderiam conter cópias digitais de informações confidenciais na casa de Bolton. E essa busca em dois locais, tanto na casa dele quanto no escritório em Washington, mostra que o Departamento de Justiça acredita que Bolton poderia estar armazenando sistematicamente materiais secretos em vários lugares. Isso não é apenas um armazenamento acadêmico básico. Agora não é só o Bolton que está em apuros. O ex-diretor do FBI, James Comey, que também é um dos inimigos de Trump, também está enfrentando problemas semelhantes. Espere para ver, isso... Ok, ou seja, não é um único caso, mas situações semelhantes. Os promotores federais estão com pressa por causa do prazo de prescrição de 5 anos que termina na próxima terça-feira. O Congresso apresentou uma queixa contra James Comey, por isso o Ministério da Justiça está se preparando para solicitar uma acusação do grande júri já hoje, na quinta-feira. Isso torna Comey potencialmente o primeiro ex-alto funcionário do governo a ser acusado em conexão com a investigação sobre a Rússia, a investigação sobre a conspiração russa. As acusações contra Comey referem-se ao depoimento no Congresso em setembro de 2020, onde fontes próximas à investigação afirmam que ele é acusado de mentir sobre se ele deu permissão para vazamentos ao Wall Street Journal para um artigo em outubro de 2016 sobre a investigação dos e-mails de Hillary Clinton. As contradições são sérias. O ex-vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, informou aos investigadores que ele avisou Comey sobre o vazamento e que Comey o aprovou retroativamente. Mas Comey declarou sob juramento que não deu permissão para o vazamento e não sabia da participação de McCabe. O senador Ted Cruz declarou abertamente: "Quero dizer, um desses caras está mentindo sob juramento, o que é um crime federal." Mentir sob juramento, especialmente sendo um funcionário do FBI, bem, isso é um crime e é punido por lei. Então, o vice-diretor do FBI diz sob juramento: "Recebi uma ordem do meu chefe." E quem é o chefe dele? Comey? E o diretor do FBI, Comey, diz também sob juramento: "Eu nunca ouvi nada sobre isso." E como observou corretamente o senador Cruz, um de vocês, pessoal, está mentindo? O momento foi escolhido de propósito. Bolton e Comey personificam tudo o que apoiadores de Trump veem de errado no establishment de Washington. Funcionários de carreira que se voltaram contra ele e usaram seus cargos para sabotar e minar constantemente sua presidência. Isso torna tudo aqui interessante. Estamos observando em tempo real como o mesmo sistema de justiça que perseguiu Trump por documentos secretos agora se volta e persegue seus inimigos pelas mesmas violações. A diferença é que Trump tinha todo o direito de manter quaisquer documentos com ele, enquanto esses dois não tinham, e ainda mentiram sob juramento dizendo que tudo isso era mentira, que não eram culpados e que a acusação contra eles era apenas uma vingança de Trump por eles servirem a pátria e a lei.
Mas Bolton foi um tolo. Poderia ter removido, queimado, escondido, mas acabou sendo um idiota. Do que acusam Bolton, que até mesmo os falcões nos Estados Unidos da América chamavam de abutre. Os documentos no escritório dele em Washington foram revistados. Há algum tempo, vimos várias pessoas saindo com muitas caixas de materiais. Outra representante da oposição, a congressista Ilhan Omar, caiu em uma panela de óleo fervente. Além disso, o marido dela recebeu, por algum motivo ainda totalmente desconhecido, cerca de 30 milhões de dólares. Além disso, descobriu-se que ela registrou o casamento com o próprio irmão para enganar o Serviço de Imigração dos Estados Unidos da América. Então, um membro exemplar do Congresso, do que você acha? Quero discutir rapidamente uma coisa. Hoje eu fiz uma matéria sobre isso, então já em mente. Ilhan Omar disse algumas palavras sobre você e o presidente Trump. Quero mostrar esse trecho. E se pudermos obter sua reação a isso. Para mim, isso me faz sentir constrangida por ele, porque nesses ataques, ele, e eu acho que pessoas como Nancy Mace, e seja lá quem for esse Randy, eles se fazem de tolos. É uma vergonha para nós como país, porque essas são pessoas eleitas para cargos de liderança. Ele deveria ser o presidente dos Estados Unidos, que vai à Europa para nos representar. Ao fazer isso, ele não entende que membros do Congresso não podem sofrer impeachment. Quando Nancy e Randy dizem, estamos nisso, vamos abrir um processo de impeachment contra ela. Quando eles dizem que vão me deportar, sabendo muito bem que não se pode deportar um cidadão americano, o que isso demonstra não só para os americanos, mas também para as pessoas no cenário internacional, é que nosso país é liderado por idiotas. E isso não é algo com o qual nós, como americanos, devemos nos conformar e não é algo do qual devemos nos orgulhar. E neste momento eu sinto uma grande tristeza como americana que pessoas assim nos representam diante do mundo. Uma muçulmana bonita, com lágrimas nos olhos, conta como Trump é um idiota e que ela sente pena do seu país, da América, do seu país. Ela repetiu várias vezes que seu país é a Somália. Idiotas foi o termo que ela usou para vocês e para o presidente Trump, não para si mesma. Interessante. Nancy, o que você acha? Não, isso é bem estranho. Não consigo pensar em nada mais idiota do que afirmar que representa a Somália. Após eleita para o Congresso dos Estados Unidos, Ilhan Omar foi reeleita diversas vezes. Todas vimos o vídeo em que ela diz: sou apenas uma garota somali e só quero voltar para casa, para a Somália, país que represento. E vocês viram videoclipes com o embaixador na Somália, né, o primeiro-ministro ou o presidente da Somália, dizendo como é bom que Ilhan Omar esteja no Congresso, porque ela é a primeira. Para quem eles falam, isso não é americano e é tolice. Ela sabe muito bem. Ela afirma que não pode ser deportada, mostrando que não entende bem a lei. Segundo o artigo 8 do Código dos Estados Unidos da América, ela pode ser deportada. Ela pode ser privada da cidadania e deportada, especialmente se houve fraude no processo de obtenção da cidadania dos Estados Unidos da América. Correto, é isso mesmo. O júri ainda não tomou uma decisão, nós não estamos fazendo acusações aqui, mas há muita fumaça, e onde há fumaça, geralmente há fogo. Quero dizer que... Acho que o presidente Trump fez a pergunta certa outro dia em sua postagem no Truth Social. Ela se casou com o próprio irmão, quero dizer... Uma heroína do Partido Democrata, líder dos insanos, a democrata Kamala Harris escreveu um livro onde, para causar sensação, ela jogava lama no seu ex-chefe junto com outros líderes democratas. Bem, ela queria ganhar dinheiro e por isso fez isso. Ela conta sobre isso em todos os canais de televisão. Uau. Chega de negatividade sobre esse livro, Paul. Nós amamos, queremos continuação. Eu compraria a terceira edição. Ela está em turnê de novo. Isso é um verdadeiro presente dos céus. Por que estão reclamando? Parem de criticar. Queremos apoiá-la. É uma ótima notícia vê-la em ação novamente e ouvir suas declarações profundas.
Eu acho isso incrível. Eu gosto de como ela decidiu que seria uma boa ideia atacar seus colegas democratas. E agora? Agora, finalmente, estamos recebendo o que merecemos, ou seja, a equipe do Biden está vindo a público e nos contando a verdade sobre Kamala Harris. Obrigada, é tão agradável. Isso é a melhor coisa que os democratas fizeram por nós desde que chegaram as notícias terríveis há 2 semanas. Por algum motivo, ela achou que agora é o momento certo, não quando disputava a presidência. Falar sobre todas as maneiras pelas quais ela discordava de Joe Biden, ou sobre todas as coisas ruins que ela pensava sobre a equipe de Biden. Tudo certo, estou aqui, irmã. Acredito em cada palavra. É Amy. Então foi realmente muito divertido assistir ao tiroteio circular entre os democratas. Normalmente, eles mantêm um pouco mais de disciplina nisso. Geralmente, os republicanos têm disputas internas. Estou adorando e mal posso esperar pela próxima aparição dela. Eu mal posso esperar para ouvir o que ela vai dizer em seguida. Mas quando citam o próprio livro dela para ela fica um pouco surpresa. E ela disse, não, eu nunca disse isso. Não, eu... Não disse que ele não pode estar no poder. Pisquei porque... Porque ele é gay. Minha opinião, como escrevo no livro, é que deixei claro que... Em 107 dias, em uma das eleições presidenciais mais acirradas dos Estados Unidos, contra alguém como Donald Trump, que não conhece limites, ser uma mulher negra concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Aliás... Ela disse que é negra, ou seja, que é da África, como se fosse descendente de escravos. Até aqui ela mente. Ela, então, por um lado, é irlandesa e jamaicana por parte de pai. E a mãe, se não me engano, é totalmente indiana. Sim, da Índia. Obrigado, Zildi, também. Aliás, o irlandês Hamilton Brown era um fazendeiro que tinha 200 escravos africanos trabalhando para ele. Se ela acha que seu ancestral não era o fazendeiro, mas sim um desses escravos. Por que ela não falou sobre isso há muito tempo? E por que, ao dizer isso, não fez um teste de DNA? E se ela realmente tivesse sorte com a mãe? Será que um escravo dormiu com ela? E como candidata a vice-presidente, com apostas tão altas, isso me deixou muito chateada. Mas eu também entendi que isso seria um risco real. Essa é uma frase longa e sem sentido só para dizer que eu disse exatamente isso. É exatamente o que eu disse, exatamente o que eu quis dizer. Quero dizer, claro, as próprias palavras não fizeram sentido algum, além de que você está certa. Mas no estilo clássico da Kamala, ela precisava jogar 200 palavras para dizer que você está certa, porque na verdade queria dizer que você não está certa. Mas ela não tem habilidade para essa dança? Diferente de políticos experientes na vice-presidência, o quê? Miguel está dizendo que políticos habilidosos conseguem explicar a situação? De um jeito que parece que eles não mentiram, e ao mesmo tempo tudo não é bem como pareceu pra gente, como a gente entendeu. E ela é tão tola e não profissional que acabou confirmando tudo o que negava. Ou seja, simplesmente disse, eu não fiz isso porque eu fiz isso. Voltando um instante para Ilhan Omar, eu encontrei um vídeo onde uma apresentadora liberal de repente percebe o quanto Ilhan é mentirosa e desprezível. Observe o rosto da apresentadora. Não vou ficar sentada aqui e ser julgada por não querer ler o legado que essa pessoa deixou. Uma das que não votou a favor é Ilhan Omar, de Minnesota, que se casou com o próprio irmão. E agora ela está conversando com quem? Caitlin Collins, na Cable News Network, se recusa a pedir desculpas por comentários sobre Charlie e ainda diz algo que considero das coisas mais repugnantes já ouvidas lá. O que fazemos? Mandamos um bolo para ela? Acho que foi um vídeo chamando-o de Dr. Frankenstein e dizendo que o monstro atirou em seu pescoço. Quero dizer, obviamente, é uma pessoa e olhando para isso, é alguém que foi marido e pai. E nos dias após sua morte chocante, que aconteceu por causa de suas opiniões ou por compartilhar suas opiniões publicamente com as pessoas achavam isso chocante. Ouvir esse tipo de crítica logo após sua morte. O que me impressiona é que tantas pessoas estão dispostas a justificar as coisas mais repugnantes que ele disse, com as quais elas concordam. Que elas estão dispostas a erguer estátuas para ele, que querem criar um dia em sua homenagem e que querem aprovar resoluções no Congresso para honrar sua vida e legado.
Uma coisa é se importar com a vida dele, porque, obviamente, tantas pessoas o amavam, incluindo seus filhos e sua esposa. Por favor, olhem para o rosto imóvel da apresentadora. Mas eu não vou sentar aqui e ser julgada por não querer honrar o legado que esse homem deixou. Ele deveria estar no lixo da história. E nós devemos, espero, seguir em frente e esquecer o ódio que ele espalhava todos os dias. Na verdade, eu fiquei meio sem palavras. E, em homenagem ao Charlie, não vou dizer aquelas poucas palavras que me vêm à cabeça sobre ela. Embora Trump possa estar disposto a agir assim e odiar seus oponentes, hoje, em sua homenagem, Charlie, tentarei ser mais gentil. Dizer que Charlie e suas ideias deveriam estar na lata de lixo da história é maldade. Não sei o que dizer além disso. Agora, vocês sabem, do nosso lado, nós não acreditamos na violência. E não precisamos especificar isso quando falamos, porque isso está inserido no Código de Ser Americano. Aceitamos que pessoas com opiniões diferentes vivem aqui. Eles, pelo visto, não aceitam isso. Se ela deve morar aqui por ter se casado com o irmão, discutiremos depois. Nós não acreditamos em violência. Eles sim. E o que ela faria? Primeiro, você sabe o que ela disse? Charlie basicamente foi morto pelo seu próprio monstro de Frankenstein. A ideia é que ele ajudou, por assim dizer, a preparar o terreno para que essa criança, esse monstro que o matou, a culpa é dele. Essa é a história de Frankenstein e seu monstro, certo? É interessante que ela ou leu sobre Frankenstein ou alguém contou para ela o resumo. Mas não é burra, afinal de contas, embora seja uma vadia, claro. E isso não, minha senhora. Foram vocês que fizeram isso, vocês e os progressistas, que confundiram gerações sobre sua identidade de gênero e os radicalizaram nas posições políticas mais insanas, fazendo-os odiar a si mesmos e odiar o país. Nessa situação, você é o Dr. Frankenstein, não o Charlie. O Charlie tentou consertar o dano que você causou. Esses canalhas, criaturas, monstros, aberrações estavam no comando da Grande América. Como os americanos reagem a isso? Incluindo os jovens, vou embora. Do Partido Democrata, a partir de hoje. Eu só vim aqui para anunciar oficialmente meu rompimento com o Partido Democrata. Daqui para frente, depois de hoje, e vendo como os liberais, a esquerda e os democratas estão se comportando nessa situação, eu nunca mais vou votar nos democratas. Nunca mais. Pelo resto da minha vida, eu sempre vou votar nos republicanos. Os democratas agora parecem pensar só nisso. Oh Deus, ele não concorda comigo. Oh Deus, ele não concorda comigo. Oh Deus, ele não concorda comigo. Desculpe, mas eu não posso fazer parte de um partido que faz isso, porque isso não é um partido, é um culto. Quando eu realmente parei para ouvir debates de pessoas como Charlie Kirk, tudo começou a fazer muito sentido. Desde que deixei o Partido Democrata, não tenho mais aquela mentalidade oprimida e reprimida. Eu assumo a responsabilidade pelas minhas ações. Eu me aproximei mais de Deus. Eu era um velho democrata. Nunca votaria em republicanos ou democratas, sendo independente do Partido Roxo. Vocês me perderam. Agora estou totalmente com os vermelhos. Quando? Quando vocês comemoram e se alegram com o assassinato de alguém que simplesmente expressou um ponto de vista diferente daquele ao qual vocês estão acostumados nas faculdades. Hoje em dia você é e sempre será parte do problema se alegra com isso. Ele era um homem de família, ele simplesmente veio, tratou todos com respeito e estava preparado para isso. Isso é lamentável. O Partido Democrata ficou assim. Vídeos onde apenas os esquerdistas defendem eliminar opositores políticos, seja Trump, J.D. Vance, pessoas comemorando o que aconteceu. Esse é um comportamento simplesmente repugnante. O fato de eu ter feito parte da esquerda por 7 anos, eu nunca pensei que chegaria ao ponto de ter que olhar para o meu partido e pensar, espere um pouco. Eu não posso mais apoiar vocês, porque tudo o que vocês fazem agora vai contra suas visões políticas, valores e crenças. Sentar aqui e promover violência contra seus oponentes é errado. Posso apresentar mais dezenas ou até centenas de declarações iguais a essa. Eu não sigo o mesmo caminho que vocês, democratas. Vocês são mentirosos, são repugnantes, vocês me causam nojo. Quero me juntar a esse coro. Não é que eu fosse um democrata e de repente decidi sair, mas também acho que eles são mentirosos, são repugnantes, nojentos e já faz tempo que não sigo o mesmo caminho que eles.
o Partido Democrata pode morrer em paz e que no cenário americano surja, né, assim como depois dos Whigs surgiram os republicanos, que surja algum partido de centro-direita que vá competir com os republicanos, disputar com eles. E sobre como é melhor construir a liberdade de mercado, relações honestas sem interferir na vida pessoal. Que a terra, como dizem, seja leve para o Partido Democrata, que se tornou extremista. Precisamos construir uma sociedade baseada no princípio de Hillel. Rabino Hillel foi, por assim dizer, um filósofo judeu que viveu na Babilônia 100 anos antes de Cristo, que disse: não faça, você sabe, esse é o propósito, é lindo. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Tradução livre de Saramita. Aliás, aos domingos, às 10 da manhã, todo domingo, às 10 da manhã no horário de Los Angeles, eu falo sobre como isso normalmente acontece, como essa sociedade pode ser construída. Aliás, 10 da manhã em Los Angeles é, respectivamente, 20 horas em Kiev, acho que em Israel também, mas é 1 da tarde em Nova York, né? Então, eu falo sobre como construir essa sociedade, como fazer com que os Estados Unidos da América não só voltem às suas origens, mas também se tornem ainda mais bem-sucedidos e ainda mais seguros. Ainda mais do lado do indivíduo e não dos governantes que, assim que são eleitos, imediatamente tomam para si mais poder do que nós lhes concedemos. Aliás, no link da descrição, baixe meu livro. É Capitalismo 101 em russo. Eu escrevi em inglês e depois foi traduzido. Então, baixe o livro e, a partir do dia seguinte, você começará a receber toda manhã um vídeo de 10 minutos. Assista com seu café da manhã. Tudo isso é de graça. Tudo isso é oferecido por uma organização sem fins lucrativos chamada Fundação Ciência da Liberdade, ou seja, Ciência da Liberdade, Fundação da Ciência da Liberdade. Sim, então, é o seguinte. Acho que isso será útil para todos. Tente. No domingo, ligue às 10 horas. Eu faço um anúncio e então, por assim dizer, aqueles que se inscreveram assistem. É isso. A questão é que eu falo sobre o fato de que foi encontrada a melhor maneira de existir na sociedade. Melhor do que aquilo que chamamos de democracia política. Nós a chamamos simplesmente de democracia, mas o que queremos dizer é democracia política, porque democracia de mercado é algo completamente diferente. Então, senhores, obrigado por ouvirem. E espero que no domingo vocês se juntem a nós, porque lá eu conto muitas coisas interessantes. E depois aqueles que ouvem fazem perguntas tanto sobre o tema quanto sobre assuntos gerais. Então, se quiserem fazer perguntas, por favor, juntem-se a nós também. Até logo.